Olá, está no ar o programa Talk de Mãe, transmitido aqui dos estúdios de vidro do Pou Streaming no Shopping Total. E toda segunda-feira o nosso encontro é marcado para falar sobre maternidade, sobre parentalidade, sobre a escola das crianças, a saúde, o mercado de trabalho para as mães e toda essa rede tão ampla de assuntos relacionados à maternidade, à primeira infância, à adolescência e ao bem-estar das famílias. Hoje a nossa pauta, ela marca o mês de abril, porque esse mês é de conscientização sobre o autismo. Autismo que já esteve aqui entre as nossas pautas ao longo dos últimos anos, desde 2021, que o Talk de Mãe traz esse assunto para discussão, seja com especialistas, seja com as famílias, com os próprios jovens, crianças que têm o diagnóstico e participam aqui conosco. Então, é um assunto que não somente neste mês especificamente precisa estar em pauta. É uma discussão que precisa envolver a sociedade toda e acontecer ao longo do ano inteiro. Mas hoje a gente traz esse assunto para começar o mês de abril falando sobre a inclusão de crianças com algum tipo de deficiência e relacionado com atividade física. A importância da atividade física para crianças com algum diagnóstico, e nesse caso a gente também vai focar no diagnóstico de autismo, que o autismo é um espectro e tem ali variações, até como a própria relação diz, né? As crianças têm ali níveis de suportes diferentes que elas necessitam, por isso tem uma complexidade a mais, porque cada criança tem ali as suas necessidades a serem atendidas. E eu fico muito feliz em trazer novamente essa pauta, porque muitas famílias, muitas mães, muitos pais ainda seguem procurando um laudo, atrás de diagnóstico, muitas vezes não fecha o diagnóstico. E nesse momento, nesta segunda-feira, muitas ainda estão esperando uma ligação, uma mensagem para que o seu filho possa ter um atendimento, possa ter acesso às terapias. E isso independente do diagnóstico, autismo ou algum outro tipo de deficiência. Por isso, fico muito feliz em apresentar para vocês quem é a nossa convidada do Talk de Mãe de hoje, porque ela faz um trabalho incrível, não só na sua vida profissional, atuando como profissional, mas também como mãe atípica e que abraça, acolhe tantas outras e faz esse movimento de levar o esporte, levar a educação física para as crianças que muitas vezes não teriam essa oportunidade. Então está aqui comigo hoje a Milena Mendes. A Milena, ela é professora, é preparadora física, ela também atua na Sojipa preparando os atletas de judô. E quero agradecer muito, Milena, por tu estar aqui com a gente hoje e compartilhar não só as tuas experiências profissionais, mas também as tuas vivências enquanto mãe atípica. Não, prazer é meu. Obrigada pelo convite. E antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui com a Milena, eu quero lembrar que o Talk de Mãe tem apoio de Shopping Total, presente a cada momento, móveis do bem, móveis para a vida toda, Home 7200, que estão conosco aqui nessa iniciativa de levar assuntos sobre a maternidade, fazer da maternidade uma editoria jornalística. Milena, deixa eu contar um pouquinho como é esse trabalho que tu realiza com crianças que têm algum tipo de diagnóstico e que têm essa vivência com o esporte. Bom, a gente parte do princípio que o esporte é saúde, né, e faz bem para a maioria das pessoas. Eu comecei esse trabalho com crianças com deficiência a partir do momento que eu recebia muitos nãos dos lugares que eu ia com a minha filha. Minha filha é portadora de síndrome de Rett. É uma síndrome bem rara aí e é muito difícil ter o diagnóstico dessa síndrome, porque ela é muito confundida, né? Inclusive, o primeiro diagnóstico foi autismo. Então, todos os locais que eu a levava para fazer algum esporte, eu recebia um não.
E um dia, uma mãe me perguntou se o filho dela poderia fazer judô. Eu falei, pode fazer, é só fazer a matrícula. E ela, não, mas ele tem autismo. Eu falei, pode fazer, é só fazer a matrícula. E eu acho que aquele sim que eu dei para aquela mãe, aquela oportunidade do filho dela poder vivenciar dentro de uma turma, um esporte e fazendo algo diferente, eu ali naquele momento eu tomei a decisão que nenhuma mãe ia tomar um não meu, né? Que nenhuma mãe ia passar pela sensação de não ser acolhida, né? Dentro do esporte. Então essa foi a decisão que eu tomei e que eu venho tomando todos os dias quando alguém, uma mãe, um pai ou uma família vem pedir para fazer judô comigo. Né? Então, independente, eu costumo dizer que eu trabalho com crianças. Né? Independente se ela tem síndrome de Rett, síndrome de Down, autismo, eu trabalho com crianças. Né? Calhou do meu público hoje ser maior, o público com deficiência. Mas eu trabalho com crianças. E esse atendimento, ele ocorre onde, Milena? Eu trabalho em duas clínicas que acreditaram no esporte, que é a Beabá e a Be Me Care. Então, elas abriram as portas e fizeram um espaço muito legal, né, com um tatame muito bacana. E eu tenho um espaço meu, que fica ali na Track Field, também, que foi uma loja que abriu um espaço muito bacana para receber essas crianças. Então, eu inicio o trabalho de forma individual, né, mostrando bem o judô, como ele é, e aos poucos eu vou inserindo essa criança em pequenos grupos, né, treiná-la nessa socialização, para depois sim, se existir a possibilidade, eu colocar ela num clube grande, numa turma maior, que a ideia é essa, é colocar eles pro mundo mesmo, né, para ficar comigo para sempre, não. Porque às vezes na própria escola, e isso é uma realidade relatada por várias mães que participaram do programa, muitas vezes na escola as crianças que têm algum tipo de diagnóstico, elas nem participam das aulas de educação física. Né? Elas, até pela questão do suporte, de não ter ali um profissional especializado, seja a escola pública ou muitas vezes até a privada, tem as suas limitações e não tem alguém com esse olhar e preparado para atender as necessidades das crianças. Né? Eu falo pela minha própria filha. Foi preciso levar uma fisioterapeuta, levar uma terapeuta ocupacional para ensinar o professor a manejá-la na educação física. Mas eu também vejo que falta esse olhar que você falou e uma boa vontade, porque eu também não tive um preparo. Eu não tive na época um curso que me preparou, uma especialização. Eu tive um sim. E eu vi aquilo como uma oportunidade de eu, como profissional, aprender com aquela criança. Entende? Porque quando eu tenho uma turma ali com 20, 30 crianças, eu tenho 20 e 30 demandas diferentes. Eu não tenho a criança que tem autismo, a criança que tem síndrome de Down. Eu tenho 30 crianças. Entre típicas, atípicas e com diagnósticos diversos. Eu tenho crianças. Né? Quando eu sou mãe atípica. Eu não vejo a minha filha com síndrome de Rett. Eu vejo a Bela como a Bela. Então, eu não vejo a criança ali com síndrome de Down. Eu vejo a criança que tem uma demanda diferente da criança que está do outro lado. Que todas têm o mesmo direito de atenção. Mas você precisa ter esse olhar e essa boa vontade ali, assim, realmente querer trabalhar aquela criança. Então, eu vejo que falta nas instituições isso. Talvez o profissional estar a fim de trabalhar e ver aquela oportunidade mesmo de trabalhar com aquela criança. E tecnicamente, Milena, a gente tem algumas questões, principalmente agora focando na questão do autismo, né? Bom, então a gente tem algumas questões técnicas que são importantes para desenvolver nessas crianças. E essa questão, por exemplo, do equilíbrio, a questão do próprio toque, porque o judô tem essa questão que é entre duas pessoas, né? E isso, para a criança que tem autismo, acaba sendo importante. Sim, é bem desafiador. Eu vejo que o judô ele auxilia muito na questão do comportamento da criança autista. Tá? O que eu vejo hoje na maioria dos meus alunos é a questão do comportamento. É questão de obediência das regras, né? É questão da hierarquia de respeitar o professor e o colega que está do lado, ou só o professor que está ali naquela aula individual. E como é uma aula bem montada, aquele início, meio e fim, e tem uma certa rotina,
eles acabam engajando bem naquilo ali. E como eu costumo dizer, eu não negocio muito porque não é terapia. Então a gente precisa buscar a filosofia do judô, que é o respeito à hierarquia. E eu vejo que é isso que é a diferença que agrega muito ali no comportamento. Porque não existe uma troca, você faz isso, eu te dou isso. Sim, não, Né? Acho que a melhor definição que tu deste foi essa. Não é uma terapia para uma criança que tem um diagnóstico. Uma criança está inserida em uma atividade desportiva que ali já tem os seus preceitos e ela, né, da sua maneira, participa. Isso, eu vejo que a parte física, para todas as crianças, é uma consequência. Eu vejo que a parte comportamental, existe assim, um ganho absurdo nisso, de comportamento deles. E a parte física, ele vai ter, óbvio, muitos ganhos ali, mas hoje o meu olhar vai muito pela parte do comportamento dessas crianças. E o que tu percebe, assim, não sei há quanto tempo tu tens, assim, crianças que já estão há muito tempo e aí tu consegue ver esse desenvolvimento, né, dependendo de quanto tempo elas estão participando. Sim, eu costumo sempre conversar com a equipe multidisciplinar, né, para o trabalho estar sempre muito bem alinhado. Eu tenho o Arthur, que eu iniciei com ele, eu conseguia dar só 7 minutos de aula para ele. Era o máximo de aula que eu conseguia dar para o Arthur. E aos poucos a gente foi estudando e foi se familiarizando e insistindo. E hoje em dia eu dou 1 hora de aula para ele. Né? Ele fica ali 1 hora, ele começou sozinho, hoje em dia ele já faz em grupo. Então eu vejo que ele, eu acho que é um dos maiores exemplos que eu posso te dar. Assim. 7 minutos a 1 hora é uma baita conquista. Né? Levando em consideração várias questões, por exemplo, a própria concentração, né? O tempo que essas crianças precisam estar interagindo também, que é outro desafio. Sim. E Bianca, o que tu percebes assim com relação a ter crianças com diagnósticos muito diversos e tem crianças típicas também juntas? Depende da aula. Como é uma aula muito individualizada, eu costumo casar os pares, né? O que eu costumo fazer também, quando eu tenho uma criança que precisa de mais um parceiro, mas ainda ainda não consigo inserir uma outra criança autista com ele. Eu trago alunos do meu clube, né, ou alunos particulares, para fazer aula com essa criança. Né? Então eu peço ajuda. Eu peço, olha, fulano, às vezes crianças de 10, 12 anos precisam da sua ajuda em determinada aula, pode me ajudar? E as crianças me ajudam. Então, eu vejo que a gente precisa ter essa construção, não só que a criança com autismo ganhe, mas que eu tenha a entrega do outro também, e que o outro aprenda a se doar. Né? Então, porque o judô ensina isso. Então, você tem que ir lá na filosofia. Quando você tem uma filosofia, uma metodologia, daí você consegue ter uma base sólida. Então, hoje em dia, todos os meus alunos de turmas, de clube, eles estão engajados na causa. Eles ajudam, eles compartilham e eles sabem, quando tem um autista em aula, todo mundo é responsável por compartilhar aquilo ali. Isso é tão importante, porque vai além da criança, isso chega na família, nessa família típica, para olhar para essa outra criança que também está participando ali, né? Está indo às aulas. E que bacana isso. E ponto, tem histórias muitas para relatar, né? A gente falou de autismo, mas tem crianças com TDAH que o esporte também é muito importante. Eu tenho crianças com TDAH que elas fizeram as 3 aulas lá no dia do evento. 3 aulas. E o TDAH, durante a aula, às vezes a gente quer que a criança fique presa sentada ali. E que hoje em dia eu faço? Eu também já fui essa professora que queria que ele ficasse sentado. Mas o que eu abordo hoje em dia com o TDAH? Enquanto eles vão fazendo em dobro, eu peço para eles fazerem em dobro. Vai ser meu ajudante, vai correr, enquanto o pessoal está fazendo lá, vai e volta 3 vezes. Então você dá uma função para essa criança. Ele precisa se sentir útil. Né? Nem, claro, depende do meu espaço, depende de muitas coisas. Mas eu vi que quanto mais solto eu deixar ele,
Na hora que eu chamo, ele volta. Né? Eu tenho TDAH, eu tenho síndrome de Down, eu tenho crianças cadeirantes. Então, assim, eu trabalho com crianças, independente do que ela tenha. Né? Então, cada um tem uma demanda. E a gente tem que estar aberto para atender essa demanda que eles precisam. E me conta um pouquinho, lá para a gente conhecer também, né, a Milena, nesse outro, né, nessa outra faceta que é preparar né, os judocas profissionais de um grande clube. São profissionais que tu treina, são categoria adulto ou infantil ou juvenil? A gente treina lá, eu treino a categoria do sub-13 até o sub-21 ali, né? Então é uma categoria de base toda e eu falo que eu vivo 2 mundos, né? De manhã eu vivo o mundo atípico, que é o mundo da minha filha, é o mundo da Bela, e de tarde eu vivo o mundo do alto rendimento. E a gente precisa saber separar. A gente precisa saber usar as ferramentas em determinados momentos e em vários pontos conseguir juntar esses mundos, né? Que é fazer os atletas terem uma visão do quão privilegiados eles são, né? De fazerem aquilo com maestria e também que as crianças que estão com alguma dificuldade se inspirem neles. Né? E vice-versa, eles também se inspiram. Né? Os atletas olham assim, pô, o cara tá ali, o cara tá com cadeirante, tá fazendo judô, pô, é uma motivação a mais. Então eu procuro também seguir essa filosofia de um inspirar o outro. E o judô é algo que exige uma disciplina. Sim, é uma da base do judô, né? O esporte em si de alto rendimento é disciplina. O judô mais ainda, por ser um esporte que vem lá do Japão, tem toda uma filosofia. Eu bato muito na tecla da hierarquia, porque é uma das bases do judô. Então, eu vejo que a disciplina é a base de tudo, para tudo na vida, né? Tudo que você vai querer fazer, você tem que ter disciplina e constância. Senão você não vai chegar em lugar nenhum. Eu vou compartilhar aqui com os meninos, né, os colegas que estão comigo, vou compartilhar com eles uma imagem para a gente depois rodar, que exemplifica muito, muito isso que a Milena falou agora, que é de uma criança típica se envolver, se movimentar para estar naquele momento junto com a outra que tem algum diagnóstico, mas para contribuir, para colaborar para esse desenvolvimento, colaborar para que seja um momento bacana também para eles, né? De realização também. Porque eu conversei aqui com, não sei se tu conhece aquele grupo Pertencer. Eu pertenço, né? Pertence. Sim. E o Pertence tem algo que é muito próximo a isso, que é oportunizar aos jovens, às crianças, aos adultos que têm algum tipo de diagnóstico, mas que eles possam participar de atividades físicas, participar de viagens, participar de grupos sociais. O Pertence é um grande grupo social. E quando se volta o olhar para isso, se abre um leque de oportunidades, não só para essas crianças, mas para as famílias também. Então, eu acredito que tu deva interagir bastante com essas famílias e seja um movimento que muda a vida de muitas delas. Eu vejo... O meu olhar hoje, ele mudou um pouco, sabe? Eu vejo que as pessoas, às vezes, querem fazer muito pelas crianças atípicas, pelas famílias, e isso é válido. Mas eu chego a me perguntar, e o quanto que os meus atletas, estando ali colaborando, estando ali nas aulas, quanto aquela turma de 33 crianças que tem um autista ali dentro, o quanto eles estão ganhando e aprendendo também. Eu acho que eles ganham muito mais. Porque eles começam a ter um olhar de um outro mundo. Porque o autista, ele tem o olhar do mundo típico. Ele tá vendo, ele vive ali. Mas a maioria das pessoas não vivem no mundo atípico. Eu estava num dia num grande clube, nos deuses gregos, todo mundo perfeito, lindo e maravilhoso, corpos lindos. E no dia seguinte eu acordei, eu estava na sala de fisioterapia da minha filha com criança cadeirante, criança com traço. E aí? Então, assim, quem é que ganha nisso?
Eu acho que talvez a sociedade tenha que mudar. Eu acho que as pessoas típicas acabam ganhando muito mais. E sair das suas bolhas, né, Milena? Exato. Porque, e se movimentar também no sentido de que forma as minhas competências, as minhas habilidades, sejam elas profissionais ou emocionais, podem ajudar, podem, né, entrar numa conexão com mundos que eu não conheço ainda. De que forma eu posso servir. Exatamente. A palavra é essa, é servir. De que forma eu, com as minhas competências, com as minhas capacidades, posso servir o outro. E esse olhar, me desculpem, mas esse olhar as mães têm. Sim. Né? Quando tu pensa assim, quem é que está lá movimentando, tendo essa iniciativa, tu olha, tem uma mãe ali por trás. Tem uma mãe que ou ela, né, vive essa complexidade em casa, ou ela já entendeu que precisa se movimentar, mesmo não sendo algo que faça parte da vida dela, mas para colaborar, para servir, para contribuir. E eu fico muito feliz de contar histórias, de trazer histórias de mães, de mulheres que estão nesse movimento. E aqui, eu já entrevistei várias mulheres que não são mães atípicas. Seus filhos são típicos, não teve nenhuma vivência nesse sentido e que hoje estão na frente de iniciativas muito importantes, sejam elas para a questão de saúde, seja para a questão social, levantando bandeiras importantes sociais para que as crianças e os adolescentes, as famílias, enfim, possam ter uma qualidade de vida, ter um atendimento necessário. E eu fico feliz porque está crescendo esse movimento. Mas eu convido alguém, chega aqui para a gente conversar e a pessoa, sei lá, dá um exemplo, né? Advogado especialista em direito de saúde. Sim. Aí tu pensa assim, e a motivação? Não veio, meu filho não é atípico, mas eu, entendendo a necessidade e me colocando no lugar do outro, não poderia deixar de tomar essa frente ou de fazer uma especialização para aprender mais, para me vincular a algum grupo. E isso eu acho muito bacana, porque a gente não precisa sentir a dor no corpo, né, físico, emocional, para tentar fazer alguma coisa importante e boa para outra pessoa. A maioria das minhas amigas não são mães atípicas e todas abraçam a causa, né? Então as coisas só acontecem ali comigo hoje em dia porque eu tenho um time muito forte atrás de mim, né? E são mães que não precisariam estar ali comigo, que só poderiam tomar um café e tá tudo bem, mas são grandes amigas que abraçaram a causa, né? Então eu tenho um time muito forte assim por trás. Hoje em dia eu vejo que é um grande time mesmo, assim, que uma realmente ajuda a outra e não há o que eu não peça que elas não vão fazer e virar o mundo para realmente realizar as coisas que são necessárias. Até para dar conta, né, Milena, porque tem toda a questão do cuidado com a tua filha. E o diagnóstico da tua filha foi com que idade que tu tivesse? O primeiro diagnóstico foi autismo, foi com 2 anos. E o diagnóstico de síndrome de Rett veio com 3 anos. Com 3 anos. No primeiro momento, porque se confundia muito. Ele se confunde porque... É que assim, a síndrome de Rett, ela pode vir na menina independente da idade. Pode vir com 6 meses, 1 ano, 2, 3, 6. Ela é uma síndrome que ela vai perdendo as funções conforme os anos vão passando. Então, até os 2 anos, a Bela foi muito bem. Com 2 anos, ela foi parando de falar. E o primeiro diagnóstico, todas as características tendiam a ser autismo. Depois de quase um ano de terapia, eu fui percebendo algumas coisas que não estavam melhorando. E a terapia estava correta, não era uma terapia que estava errada, nem nada. E foi onde a gente foi na geneticista e foi solicitado o exame genético. Daí lá deu de síndrome de Rett. E foi o que mudou. Mas a Rett ela é muito ampla, ela depende muito de cada criança, depende muito de onde o gene tá a mutação. Então a Bela foi com 3 anos que veio esse diagnóstico mais aparente da síndrome de Rett.
E aí começa todo um movimento, né? Eu falo que o autismo veio para me inserir naquele mundo, então já tinha visto muita coisa. E depois veio o diagnóstico da ET, não que não tenha sido impactante. E foi muito. Mas naquele momento, eu acho que a gente, quando se torna uma mãe atípica, a gente não tem muito tempo para pensar. Né? Eu, pelo menos, eu não tive. Ou eu ia atrás das terapias e fazia acontecer, ou não ia acontecer nada. Então, eu falo que eu realmente acho que eu só fui chorar depois de anos, assim, acho que depois de uns 3, 4 anos. Hoje ela tá com quantos anos, me lembra? A Bela tá com 9. Eu acho que só quando eu respirei acho que eu tive um dia de paz, assim, que eu acho que eu desabei. Porque até então eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. Eu costumo dizer assim, o mundo não vai parar para ver você juntar os seus caquinhos. Você precisa continuar juntando os seus caquinhos. Então, eu levo isso muito, porque a gente oscila muito, né? A vida é um eletrocardiograma, ela tem que oscilar. Faz parte, porque se ela parar de oscilar, acabou. Então, ela vai oscilar sempre, e que bom que ela oscila. Mas o mundo não vai parar para você chorar e depois você ir lá fazer uma terapia, e depois você ir lá e entrar com um processo. O mundo não vai parar, você realmente precisa continuar. Então, eu continuei. Né? Não sei até que ponto foi bom ou ruim para mim, mas eu continuei. E vou continuar aí até onde for necessário, pelo menos para ela. Sabe que te ouvir também, a gente escuta muitos relatos aqui, né, de mães falando sobre isso, de que não há como parar, não existe essa possibilidade. Precisa seguir e olhar também para esse contexto de uma forma a encontrar as coisas que são importantes, que são boas e que, né, a criança é o que faz tudo isso acontecer, né? Acho que depende da visão de cada um de mundo. Você pode parar, é um direito seu, você tem escolha. Você pode parar. Você pode. Eu escolhi continuar. Eu escolhi enxergar o copo meio cheio. Mas tem pessoas e mães que escolhem enxergar o copo meio vazio e tá tudo bem. Né? Elas vão seguir outro caminho. Né? Só que eu sempre me enxerguei como a Milena e não a Milena mãe da Bela. Né? Eu sou a Milena, a Bela é minha filha. Eu tenho a minha vida, a Bela tem a vida dela. E eu sempre, desde o dia que ela nasceu, eu sempre me coloquei como prioridade. Porque eu sempre tive a consciência, se eu estou bem, quem está em torno de mim também vai ficar bem. Porque se eu ficar mal, ninguém vai estar bem do meu lado. Ninguém vai querer nem ficar do meu lado. Então eu sempre fui egoísta nesse ponto. Assim, eu tenho a minha vida, eu estudei, eu tenho uma carreira e eu vou fazer a minha vida. E a Bela nasceu, ela tem as demandas dela, eu também tenho as minhas, mas somos pessoas diferentes. Né? E para eu viver a minha vida como eu gosto de vivê-la, eu precisei fazer um terreno muito sólido para a Bela, que é as terapias em dia, deixar ela forte, né? Entrar com os milhões de processos que a gente precisa entrar e ganhar esses processos. Para quê? Para que eu também pudesse viver a minha vida. Então eu fiz essa escolha, mas eu poderia ter feito outras. Então eu escolhi olhar para mim e falar, tá, eu quero a minha carreira, eu não quero abrir mão disso. Mas às vezes eu me arrependo também, às vezes eu devia ter ficado mais em casa, que é normal, é normal. Mas hoje em dia eu vejo, eu escolhi a minha carreira e fazer um terreno sólido para dar uma vida muito boa e muito confortável para ela e para mim também. Então eu falei, se ela está segura e bem, com certeza eu também vou estar bem. Ambas têm que estar congruentes ali. Então eu resolvi ver a vida dessa forma. Eu falei, a gente não vai sobreviver, a gente vai viver essa vida. Eu resolvi viver. Foi a escolha que eu fiz. Mas é isso, né? Cada família tem o seu contexto específico, né? Tem peculiaridades, particularidades,
né, que vão desde condições emocionais, condições financeiras, sociais, então, que são diferentes. E que bom que isso que existe, que é dessa forma, porque também te possibilita ter um olhar mais amplo e, nesse caso, contribuir com outras famílias. Sim. Porque a tua formação está ajudando que essas crianças tenham esse espaço e estejam inseridas e incluídas numa modalidade esportiva. E qual a idade que são mais ou menos teus alunos? Eu tenho ele de 3 a 14 anos. As crianças com deficiência, né? Uhum. Elas estão nesse meio. Mas eu já tive também um de 26. O Léo tem síndrome de Down, estava lá no evento também. Mas é essa faixa etária ali. A maioria tem 6, 7 anos. Mas eu tenho aluno de 3 a 14, hoje em dia. Deixa eu ver se o Edu conseguiu... Consegue rodar o vídeo, Edu? Sim. Tá, vamos rodar o vídeo para o pessoal acompanhar ali e ver que isso descreve bem lá a cena, Milena. A Bela. Aquela é minha filha. Ela? Uhum. E o Rafa. E o outro também é menino, é aluno. É um aluno meu, sim. E, gente, tu falaste tudo. Para essa criança atípica, esse movimento, esse olhar, ele parar o tempo dele para ajudar, para servir, para compartilhar com ela, isso, né, é uma possibilidade de termos aí indivíduos adultos muito mais colaborativos e saindo também das suas bolhas, né, não ficando somente ali no seu mundo. Eu costumo dizer que todo mundo sai ganhando, né? A gente costuma olhar só para a criança que está com deficiência, né? Que tem a deficiência, mas e o outro, quanto ele também não ganha? Então, eu tenho uma turma que ela tem 33 alunos. E eu tenho uma criança com autismo. E a regra é muito clara. Toda aula, alguém é responsável por ele. Então, eles já sabem, eu não preciso mais direcioná-los. Eles já sabem, hoje sou eu, prof, hoje é fulano. Não, deixa que eu fico com ele. E começou a ter comemorações, quando o Pedro consegue um golpe diferente, começou a ter torcida. Isso é fantástico. Começou a ter realmente torcida para ele ganhar algo, né? E, então, assim, quem sai ganhando? Até teve um dia que eu falei assim, Pedro, você tá achando o quê? Que você é especialzinho? Vamos. Prof, deixa ele. Eu falei, não deixo não. É igual para todo mundo. Prof, deixa, eu vou deixar. Então, assim, quando você começa a ver que a sua turma já está engajada, já é amigo, isso não tem preço. E daí você olha assim, quem será que realmente está ganhando? É o Pedro ou é os outros 32 que estão aqui? Uhum. Os outros 32 também estão ganhando muita coisa. E o futuro ali também está ganhando, adultos melhores. Com certeza. E tu também atuaste no Colo de Mãe, né? Que é um grupo de mães que se organizou na pandemia para apoiar mães de crianças autistas que estavam ali desalojadas, desabrigadas no período da pandemia, não. Enchentes. Período das enchentes, em maio do ano passado. Então, muitas famílias atípicas ficaram ali desabrigadas, desalojadas. E o Colo de Mãe, com a Roberta e com as demais meninas, foi uma luz, né? Porque conseguiu acolher fisicamente num espaço específico, que olhando para as especificidades dessas crianças, e acolheu lá. E começou um trabalho muito bacana também. E aí tu participaste. Eu conheço a Beta antes das enchentes, né? Ali eu já conheci a Bela, a gente já é amiga já faz alguns anos. Aconteceu a enchente, eu fui de voluntária para dar aula de judô, né? Fui voluntariada, dei aula de judô lá para as crianças. Daí, com a formação do instituto, continuei, né? E hoje em dia eu já não estou mais lá, mas o trabalho delas ainda continua, ainda está lá do lado da minha casa, inclusive.
Super necessário, super importante. E o legal é que elas têm conseguido apoios, né, importantes para manter esse projeto depois, manter ao longo dos meses seguintes, porque tem famílias que ainda não conseguiram voltar para casa. Inclusive, tem alunos meus que estão comigo hoje, que estão inseridos em turmas, né, que começaram no colo de mãe e já estão migrando para outros locais. A gente olha o judô, tem, como tu falaste, essa base, então, que é tão importante, né, para todos, mas que quando num cenário de pessoas atípicas desempenha um papel muito grande, exatamente pelo fato de que talvez em outros lugares não conseguisse ter acesso a essa atividade, porque se pode ver em alguns lugares, tem cursos, né, de judô, tem oficinas, mas muitas vezes os próprios pais também acham que a criança, por ter um diagnóstico, não vai se adaptar, acaba não proporcionando essa experimentação. Ali eu gosto muito de experienciar, né? Vamos experimentar isso aqui com todo mundo. E vamos ver o que vai dar. A criança pode gostar, não gostar. Acredito que a gente, com o papel de mãe e pai, a gente precisa insistir em determinadas atividades. A gente precisa fazer ele experimentar durante mais tempo. Vai ter frustração e tem que ter a frustração porque faz parte da nossa vida. Vai ter troca de professores, porque todo mundo troca de professor e eles vão trocar também. Então eu vejo que o esporte como um todo, ele vai só beneficiar ali as crianças se você tiver um bom professor orquestrando aquilo ali, né? Porque se você também tiver um professor onde ele não vai conseguir manejar de maneira adequada, também não vai ser legal. Então eu acho que é muito o olhar do profissional, sabe? É o profissional querer mesmo trabalhar aquela criança, querer ficar mais um pouquinho de tempo a mais, querer falar para a turma, olha, a gente vai esperar e engajar, não é engajar a criança na turma, é engajar a turma na criança. Quando você engaja a turma, aí você ganhou tudo. Daí facilita a sua vida e facilita seu trabalho, assim, 1000 vezes. E antes, eu te perguntei, né, a gente começou falando já da Sojipa e do trabalho com as crianças, mas antes sempre foi com o judô a tua atuação como professora, como preparadora física, ou já também experimentou outras modalidades? Não, eu faço judô desde os 7 anos. Eu fui atleta profissional ali até os 22, foi quando minha filha nasceu. Voltei ainda a lutar, né, a nível nacional e internacional ali até os 23, 24. Com o diagnóstico eu resolvi parar, que foi o que eu te falei, são escolhas. Sim. Poderia ter continuado? Poderia, mas provavelmente não teria o que eu tenho com ela hoje. Então, naquele momento eu preferi escolher ser mãe e conseguir proporcionar para ela as terapias, que alguém tinha que levar lá na terapia, e esse alguém naquele momento era eu, do que continuar no esporte. Então ali quando deu uns 24 anos eu parei de fazer judô e já fui engajando como professora, porque durante o período da gestação eu comecei a dar aula. Então eu fiz uma transição muito tranquila. Comecei a ser professora, virei técnica, né, de alto rendimento, aí surgiu essa oportunidade de trabalhar com crianças deficientes e eu gostei, e eu abracei isso e eu fiz disso um propósito. Não, e te ouvindo, né, começaste desde os 7 anos de idade, né? Então tu vivenciou na tua infância e na adolescência exatamente tudo isso, todos os benefícios do esporte. Então, é uma atleta que, né, passou por todas as etapas. Eu passei por todas as fases. Todas as fases possíveis, assim, eu passei do esporte. E eu sou muito feliz, assim, porque me deu uma bagagem gigantesca de ter vários olhares. E aí eu te pergunto uma coisa. Essa vivência, né, no esporte, isso de alguma forma contribuiu para esse teu olhar
quando chegou um diagnóstico na tua filha, porque tu, né, esse olhar mais sistêmico, né, de ti enquanto indivíduo, né, enquanto ser, porque o esporte ele faz isso, né, ele dá para a pessoa essa conexão maior com o seu corpo, todo esse movimento também de introspecção. O judô, você aprende isso, a maioria dos atletas vão falar, você cai e levanta o tempo inteiro. Então você vai para uma competição, você treina muito para ela, você vai lá e você vai perder na primeira luta, e na segunda-feira você tem que estar lá treinando de novo. Você vai para uma competição, treinou muito, você vai lá e ganha. Na segunda-feira você tem que estar treinando de novo. Então essa questão da resiliência plástica, né, que é você tomar uma e já resolver o seu problema, eu vejo que o judô me ajudou nisso, em resoluções de problemas. Porque eu saí com 17 anos de casa para treinar judô. Então eu resolvi muito problema sozinha. E eu vejo que não só o judô, mas a minha adolescência ali, meus primeiros anos como adulta, foi resoluções de problemas. Então quando veio o diagnóstico, eu não fiquei pensando, ai, meu Deus, eu pensei assim, tá, o que eu preciso fazer para resolver isso aqui? E eu vejo que o judô, nessa questão, me ajudou muito ao cair e levantar, cair e levantar. E é uma luta, você precisa resolver o problema o tempo inteiro. E eu te fiz essa pergunta exatamente porque eu já conversei com outras, sei lá, vamos pegar bailarinas, pessoas que tiveram desde pequena uma atuação em uma área esportiva e aquilo foi dando também esse processo, essa gana, esse processo de, né, eu tenho um problema, bom, né, eu preciso me reorganizar. E no caso do balé, né, toda a organização, a questão de que exatamente a mesma coisa, vai cair, mas precisa levantar, e aí quando levantar vai fazer melhor. Isso para a criança faz uma diferença absurda, tremenda, nesse processo de desenvolvimento, seja cognitivo, seja emocional dela. E daí quando chega na idade jovem, adulta, ela tem lá ferramentas que ela pode buscar para resolver as suas dificuldades. Eu vejo, o pessoal me pergunta muito, professora, né, você acha que é importante ele participar de algum festival, de alguma competição? Eu falo, é importante. Mas por quê? Eu falei, olha só, ele vai estar no meio de um monte de gente, se colocando à prova, no meio de um ginásio, com grito. Ele vai lutar muito próximo do outro, isso eu tô falando de qualquer criança. Uhum. É um desafio. Quando você vai para uma empresa, você tem que apresentar um trabalho. Você vai estar lá, na frente de todo mundo, se colocando à prova. Olha a bagagem que uma competição, que um festival vai dar para essa criança, essa confiança. Costumam falar, é muito fácil estar gritando da arquibancada. Mas, às vezes, eu tenho criança de 8 anos de idade que está no meio de um ginásio. Não é fácil estar ali no meio. Então, assim, olha o quanto isso vai agregar ao longo da vida. Então, eu vejo que os festivais e as competições são importantes para isso. Para o indivíduo de uma forma global. Não só precisa competir, ganhar e ser o melhor, mas que ele vivencie, experimente isso. Ele pode até não gostar, mas que ele experimente isso. E até quando não ganha, né, Milena? Até o fato de não ganhar, a decepção, né? Digamos, abre aspas aí, um fracasso, mas que ele possa olhar para isso, reinventar. Eu acho que o esporte tem essa função tão incrível. A frustração. A gente se frustra o tempo inteiro. E na maioria das vezes, se você pegar uma competição de qualquer atleta, a maioria das vezes você perde. Você não vai ganhar sempre. Se pegar lá 100 lutas, você não vai ganhar 100. Dificilmente você vai ganhar 100 lutas ao longo da tua carreira. E o esporte, ele é a frustração, ele é a resiliência, ele é um processo gigante e você precisa entender o seu progresso. É igual trabalhar com criança autista. O Arthur, eu comecei dando 7 minutos de luta. Até eu chegar aos 60, foi um progresso de 1 minuto por vez.
E você, como profissional, você desanima também, porque você acha que a criança não está desenrolando ali. Ela não está desenvolvendo. Ele faz uma coisa diferente no dia, e você fala, é aquele progresso que eu preciso. Então, eu vejo muito assim, eu tenho um processo gigante. Dentro desse processo, eu tenho pequenos progressos. Estou progredindo? Então tá tudo bem. Eu não vou sair de um golpe de um dia para o outro. Eu vou demorar, às vezes, 3 meses com ele. Mas ele vai chegar. E você precisa acreditar naquela criança. Precisa acreditar. Vou pedir para o Edu rodar. A gente tem uma outra imagem ali também. E são várias crianças ali, Milena. Foi lá no colo de mãe com o Prof. Ayrton. Ah, lá no colo de mãe. Com as crianças com diagnóstico de autismo. Uhum. A maioria, tem uns ali que tem outras demandas também. Outras comorbidades, né, associadas ao autismo. E sabe que para as mães, para os pais, para os cuidadores, ver que o seu filho está participando de uma atividade, está participando de uma modalidade esportiva e tem alguém olhando com um olhar técnico, mas com carinho, com respeito, isso motiva, isso muda a vida da mãe, do pai, do cuidador, da família, enfim. Então é importante que os profissionais dispensem um pouco do seu tempo para isso, né? E que isso se multiplique cada vez mais, nós tenhamos pessoas que deixam um tempo da sua rotina, que também é mais conturbada, ou às vezes acho que não tem nenhum, mas sempre há um pouquinho para servir. A Milena falou a palavra perfeita, que é servir, né? Eu vejo, hoje em dia, assim, eu tenho muitos colaboradores, muitos parceiros. Às vezes eles não conseguem dar o tempo, mas o que eu posso ajudar, Milena? Então eles sempre estão, igual eu falei assim, eu tenho um grande time. Né? Nem que seja o cara que vai patrocinar a água do evento. Mas ele tá ali, ele tá ajudando, ele tá prestigiando, ele tá vivenciando. Então, todo mundo consegue ajudar um percentual. Eu também tenho alunos que eu não cobro. Eu falo que é o meu dízimo. Né? Eu vejo que tem colegas também que dão um percentual do seu trabalho, do seu tempo, com as suas capacidades, para poder servir o outro. E se todo mundo conseguir fazer um pouquinho, a gente melhora. Né? Faz um mundo mais justo, eu vejo. E o judô está aí para mostrar que é possível para todas as pessoas, sejam elas típicas ou atípicas, mas que é possível sim participar, é possível sim se desenvolver, ter progressos. Eu falo, são pessoas, né? Pessoas são pessoas e a gente tá ali para trabalhar e ensinar judô. A gente quer ensinar judô para eles. Então, todos os professores são formados por mim, eles vão ali ensinar judô para o seu filho. E com muito, eu falo, vocês precisam tratar eles como se fossem os seus filhos. E as coisas vão andar e vão dar certo. Eu falo, façam com o coração, que as coisas, todo o resto é consequência. E tu sabe que eu lembrei de uma situação que eu vivenciei com a minha filha, porque ela tinha na escola uma colega que ela tinha diagnóstico de autismo, era nível de esporte 2, e ela era não verbal. E sempre ela falava, eu vou botar essa historinha para terminar, e sempre ela falava na coleguinha todos os dias. Hoje eu brinquei com a fulana. Eu falava, que legal, muito bem. Aí, hoje eu brinquei com a fulana. E todo dia ela tinha uma interação com aquela menina, algo que ela contava que elas faziam juntas. E até que um dia eu perguntei para ela, mas ela não fala, né? Não fala, tá aprendendo. Eu falei, sim, eu sei, ela tá aprendendo. Mas e como é que tu entende ela? Como é que vocês se comunicam? E aí ela me disse, ora, mamãe, brincando? Então, a linguagem universal das crianças é brincar. E como a Milena disse, ali são crianças e são crianças participando de uma modalidade esportiva. Então, eu acho que isso mostra o quanto, às vezes, nós adultos, a gente dificulta uma situação que, para a criança, ela é muito simples. Existe uma linguagem,
né? Que é possível sim interagir, se comunicar e estar junto de fato. É isso, eu falo, a Bela não fala, ela fala com os olhos. Fala, se você não fala com os olhos, não deu ar. Você fala com a boca, né? Você é igual a todo mundo, ela fala com os olhos. Mas você começa a brincar com isso. É isso. Gente, quero agradecer muito a Bianca, a Milena, por participar com a gente aqui hoje. Eu convidei a Milena para a gente falar um pouco sobre a vida, as vivências das mães atípicas, as vivências de profissionais, esse olhar para a atividade física, esse olhar para a inclusão, esse olhar para falar um pouco também de autismo no mês de abril, mas como eu sempre digo, a gente está falando hoje, mas falamos o ano todo em 2024 e vamos continuar falando ao longo dos meses seguintes, porque o importante é a pauta, as demandas, elas não são restritas a apenas um mês. Vamos falar em abril porque é o mês de conscientização. Não existe, gente. A gente precisa de um movimento de sociedade e esse movimento, essa mudança de comportamento, ela passa pela informação correta, ela passa por essas conversas que elas acontecem nas redes sociais, pela imprensa tradicional, acontecem nas rodas de amizade, nas famílias. Quanto mais se falar sobre isso, mais perto nós chegaremos dessa mudança que a gente tanto espera enquanto sociedade. Então, por isso que a gente trouxe esse tema hoje e vamos continuar ao longo dos próximos meses falando sobre autismo e sempre com um foco diferente. Muito obrigada, Milena, pela tua participação. Obrigada a vocês aí por abrir essa pauta aí tão importante. E foi muito lindo conhecer um pouco da Milena, da atleta, da mãe e da empreendedora. Né? O Talk de Mãe volta na próxima segunda-feira. Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.